Vamos fazer a atividade 12 do Revisa, que fala sobre os múltiplos de 4 e 5. Complete o quadro com os múltiplos de 4 e 5. Então, nós vamos fazer 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8, e assim sucessivamente, né? Você também pode fazer a soma. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16, e assim até completar até o 10. A ideia aqui é que a gente identifique os múltiplos comuns entre 4 e 5. E após completarmos o quadro, a gente analisa o que eles têm em comum. Quais são os múltiplos comuns entre 4 e 5? Completando a tabela aqui, podemos fazer de 5 em 5 ou fazer a multiplicação de todos os números naturais, nesse caso até o 10. O que a gente observa aqui? Os números comuns, né, os múltiplos comuns entre 4 e 5, eu preciso saber, nesse caso, quais são. O 0 não vai entrar, então eu vou eliminar o 0. Vou circular aqui o 20, que tá tanto no 5 quanto no 4. O 40. Mas, nesse caso, eu quero selecionar quais são os múltiplos comuns, e entre 4 e 5 é o 20 e o 40. Se eu quiser calcular o mínimo múltiplo comum, nesse caso, vai ser o menor sem ser 0. Então, o menor é o 20. Questão 13. Complete os quadros com os divisores de 12 e 18. 12 dividido por 1, 12. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. E 12 dividido por 12, 1. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 18 dividido por 1, 18. 18 dividido por 2 é 9. 18 dividido por 3, 6. 18 dividido por 4 não dá, por 5 não dá, tem que ser por 6. 18 dividido por 6, 3. 18 dividido por 9, 2. 18 dividido por 18, 1. Existem divisores comuns entre esses números? Então, vamos ver aqui. Os divisores, vamos considerar os números que estão em cima. Então, os divisores, o 2, depois o 3, depois o 6, 6. São só o 2, 3 e o 6. Então, os divisores comuns são o 2, o 3 e o 6. E o maior, né, entre eles vai ser o 6. Questão 14 do Revisa do 7º ano. Quais são os números de 2 algarismos que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo? Como é 2 algarismos, a gente começa com 10. Por que tem que ser o 10? Porque ele precisa ser divisível, né, por 5 e por 2. Então, tem que ser par e também terminar em 5, em 0, para ser divisível por 5. Então, só pode ser o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Já para a questão 15, fala o seguinte: quais são os únicos algarismos que, ao completar a lacuna, faz com que o número seja divisível por 5? Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou em 5. Encontre o algarismo que falta deste número para que ele seja divisível ao mesmo tempo por 3 e por 4.
Para ser por 4, os dois últimos números precisa ser divisível por 4. Então, eu poderia colocar aqui o próprio 4. 24 dividido por 4 daria 6. Mas vamos ver se ele vai dar certo para dividir por 3. Aí, para o 3, a gente soma 8 mais 6, 14, mais 4, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 2, 23. Mais 4, 27. Então, eu posso colocar aqui no final o 4, porque ele vai ser divisível tanto por 3 quanto por 4. Revisa 7º ano, item 1 da página 43, sobre múltiplos e divisores. Dentre as afirmações, identifique com verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. O 0 é múltiplo de todos os números, verdade. Todos os números têm o início do seu conjunto de múltiplos, o 0. O 1 é múltiplo de todos os números, falso. O 1, ele é divisor de todos os números. O 135 é múltiplo de 5, sim, verdade. Ele terminou em 5, então ele é múltiplo de 5. 11 é múltiplo de 11. Na verdade, o 11, ele é divisor dele mesmo. Então, se você multiplicar o 11 vezes 1, vai dar o próprio 11. Então, ele, dentro do seu conjunto de múltiplos, ele também é múltiplo de si mesmo. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, letra A. Já para o item 2, considere o número 45, assinale a alternativa que todos os números sejam divisores de 45. Vamos recordar aqui, para a gente criar os divisores de 45, a gente sempre começa com 1. 45 dividido por 1 é o próprio 45. 45 não divide 2, mas divide 3, que dá 15. 45 dividido por 5 é 9. E aí, se a gente tentar fazer por qualquer outro números que não estão nesse conjunto, não será uma divisão exata. Então, a única alternativa que contém todos esses divisores é a letra C. Ó, 3, 5, 9, 15 e 45. Só faltou o 1. Item 3, revisa Goiás, 7º ano. O assunto é mínimo múltiplo comum e MDC. Em uma aula de educação física, o professor calculou o índice de massa corpórea de seus estudantes. Para isso, verificou a massa de cada um e escreveu no quadro. Sobre a massa corporal destes estudantes, então, dessa parte daqui da tabela, é correto afirmar que todos estes são múltiplos de 2, verdade. Todos são múltiplos de 6. Múltiplos de 6 é o mesmo que estivesse na tabuada do 6. Então, não está aqui, não são todos múltiplos de 6. Apenas o peso de Carine não é múltiplo de 2? Não, o peso de Carine é par, então também ele é múltiplo de 2. Para ser múltiplos de 2 e 4, ele também tem que ser multiplicado por 2 e por 4 ao mesmo tempo. 48 54 não, 60 não é pelos 2 e 66 também não é pelos 2. Então, falso. Então, a alternativa correta é a letra A. Exercício 16, revisa 7º ano de matemática. Calcule o MMC dos números a seguir por meio da decomposição em fatores primos. O que são números primos, né? São aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, eu tenho 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e temos mais. Neste caso aqui, nós temos que fazer a divisão, a fatoração, né? Decomposição pelos fatores primos de 25 e 30.
Então, nós vamos passar uma barra aqui. Esses números que estão de cá vão ser divididos pelos números primos que eu vou colocar do lado de cá. Nesse caso aqui, como a gente tem um número par, nós vamos começar a dividir por 2. 25 não divide por 2, então eu vou repetir. 30 dividido por 2, 15. Não tem mais número par. Vou para o próximo número primo, que é o 3. Então, 25 dividido por 3 não dá, mas 15 dá. Então, repete o 25. 15 dividido por 3, 5. Agora, não tem mais nenhum número que divide por 3. Vou passar para o 5. 5. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1, ainda vai ser dividido por 5. 5 dividido por 5, 1, repete 1. Agora, o MMC é a multiplicação destes números aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 25. E aí, eu multiplico os dois. 25 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Então, o MMC entre 25 e 30 é 150. Questão 17. Uma empresa deseja distribuir folhetos publicitários em uma cidade. O folheto A deve ser distribuído a cada 4 dias, enquanto o folheto B deve ser distribuído a cada 6 dias. Se os dois folhetos foram distribuídos numa segunda-feira, em quantos dias eles serão distribuídos juntos novamente e qual será o dia da semana? Então, aqui eu preciso saber daqui quanto tempo eles vão se encontrar, né? Como se fosse 2 móveis aí. Então, o folheto A é entregue de 4 em 4 e o folheto B de 6 em 6. Então, aqui nós vamos tirar o mínimo de 4 e 6. Vamos dividir pelos números primos do lado daqui, né? Desse outro, do lado de cada barra. 4 vezes 2, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Continua por 2. 2 dividido por 2, 1. Desce o 3. Passa para o 3. Repete 1, 3 dividido por 3, 1. A gente multiplica os números que estão aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, daqui 12 dias eles vão se encontrar. Então, todos os panfletos, eles foram entregues numa segunda-feira. Segunda-feira mais 7 dias, vai dar na outra segunda-feira. Então, daqui pra cá, nós temos 7 dias. Para 12, falta 5 dias. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, eles vão ser entregues novamente no sábado. 3 engrenagens estão interligadas. A primeira com 5 dentes, a segunda com 6 e a terceira com 8 dentes, conforme a figura abaixo. Essas engrenagens são utilizadas em um motor. Quando elas iniciam o movimento, estão em uma posição determinadas. Quantas voltas cada uma terá que dar para que voltem à posição inicial? Então, a primeira tem 5 dentes, a segunda tem 6 e a terceira 8. Então, aqui a gente vai aplicar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, entre os números 5, 6 e 8, porque teve um momento que elas estavam juntas. Quantas voltas elas vão ter que dar para que elas estejam na mesma posição novamente? Então, nós vamos fazer a fatoração, a divisão pelos números primos. 6, 5, 6 e 8. Como a gente tem aqui um número par, nós vamos começar pelo 2. O 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. A gente continua por 2, porque ainda tem um número par. Repete os outros 2. 4 dividido por 2, 2. 2, ainda porque tem um número 2. Aqui vai dar 5, 3 e 1. Passamos para o 3.
5 repete, 3 dividido por 3, 1. E, por final, o 5. Agora, nós vamos multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, esses 3 dá 8, 3 vezes 5, 15. Então, 8 vezes 15, 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, então, vai dar 120. E aí, nós precisamos saber quantas voltas eles vão dar para a gente estar na posição inicial. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse valor que deu aqui, que foi 120, e dividir por cada um dos dentes. Primeiro para o 5, então 120 dividido por 5, vou pegar o 12. 2 vezes 5, 10, para 12 falta 2. Baixo 0, 4 vezes 5, 20. Então, para a engrenagem que tem 5 dentes, vai ser preciso dar 24 voltas. Já para a engrenagem que tem 6, a gente vai dividir aqui por 6, 2 vezes 6, 12, para 12 nada, abaixo 0. Como eu abaixei, não vou continuar. Então, para a engrenagem que tem 6 dentes, vai ter que dar 20 voltas. Já para a engrenagem que tem 8, 1 vezes 8, 8, para 12 falta 4. Abaixo 0, que vai dar 15 vezes 8, 40. Então, para a engrenagem que tem 8 dentes, ela vai ter que dar 15 voltas. Item 1 de matemática, revisa. Nós estamos falando de mínimo múltiplo comum. E o item aqui que nós vamos resolver, ele fala o seguinte: João está doente e seu médico lhe prescreveu o remédio A, que ele vai tomar de 4 em 4 horas, o remédio B, que ele vai tomar de 5 em 5 horas, e o C, que ele vai tomar de 6 em 6 horas, durante uma semana. João tomou as 3 medicações juntas no dia 10, às 10 horas da manhã. Ele tomará novamente os 3 remédios no mesmo horário no dia. Então, uma medicação ele toma de 4 em 4. A outra medicação ele toma de 5 em 5. E a outra de 6 em 6. Então, todas as vezes que nós precisarmos identificar em que momento vai ser novamente tomada essa medicação, seja em que momento vai coincidir novamente o horário, então a gente está falando de mínimo múltiplo comum, que nós fazemos pela divisão dos números primos. Então, primeiro vou fazer essa parte, que é a divisão. 4 dividido por 2, 2. Repete o 5. 6 dividido por 2, 3. Depois, a gente vai dividir por 2 de novo, que ainda tem um aqui. Repete o 5 e repete o 3. Vamos para o 3. Repete o 5. 3 dividido por 3 é 1. E agora, por fim, o 5. Multiplicamos 2 vezes 2, 4, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2. Então, daqui 60 horas, porque nós estamos analisando as horas. Então, daqui 60 horas, o que 60 horas corresponde? Um dia corresponde a 24 horas. 2 dias correspondem a 48 horas. Mas a resposta que nós tivemos aqui foi 60. Então, nós vamos pegar 60 menos 48, são 12. Então, se a pessoa tomou o remédio dia 10, às 10 horas da manhã, então, ele vai tomar daqui 2 dias. Então, vai ser dia 12, mais 12 horas, vai ser 22 horas. Então, ele vai tomar a medicação novamente dia 12, às 22 horas. Então, a resposta correta será letra B, dia 12, às 22 horas. Questão 19.
Agora, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Com base no método da fatoração em primos, calcule o MDC entre 96 e 168. Então, aqui nós vamos fazer a divisão, dividir pelos números primos. Como os dois é par, né, são par, a gente vai começar pelo 2. 96 dividido por 2, se eu não sei fazer direto, eu vou armar a conta. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes quanto que dá 9, eu perto de 9, é o 4. 4 vezes 2, 8, para 9 falta 1, desce o 6. Aqui vai ser 8, 2 vezes 8, 16, para 16, nada. Então, aqui 48. 168 dividido por 2, vou pegar o 16, que dá 8. 2 vezes 8 é 16, para 16, nada, abaixo o 8. 4, 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Então, 168 dividido por 2, 84. Continuando por 2, porque ainda é par, dividido por 2 aqui. 2 vezes 2, 4, para 4, nada, abaixo o 8. 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Então, aqui, 24. Depois, 84 dividido por 2, 4 vezes 2, 8, para 8, nada, abaixo 4. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Então, continua por 2. Agora é mais fácil, porque a gente vai pensar aqui, ó, metade de 24, 12. Metade de 42, 21. Continua por 2, porque 2 divide... vamos voltar aqui, vamos marcar esse número, dividir os dois... Esse 2 dividir os dois, esse 2 dividir os dois. Depois eu mostro por quê. 12 dividido por 2, 6. 21 não repete, continua por 2. E agora, 6 dividido por 2, 3. 21 repete. Agora, a gente passa por 3. 3 dividido por 3, 1. 21 por 3, 7. Agora, 7. Vamos voltar aqui, esse 2 não dividiu os dois, esse 2 não dividiu os dois, esse 3 dividiu os dois, o 3. Então, esses números que eu circulei aqui, é o que a gente vai utilizar para fazer o MDC. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. Então, o MDC entre 96 e 168 é 24. E aí, a gente procede da mesma forma para o 180 e o 324. Questão 20. Coloca verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir. O MDC entre dois números é sempre o menor deles? Não, é o contrário. É o maior. Então, aqui está falso. O MMC entre dois números é sempre o menor, é sempre menor que o MDC entre eles. É só a gente comparar, né? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, o múltiplo, ele é sempre maior que o MDC, né? Que é o máximo divisor. Então, o divisor, ele vai ser menor. O máximo vai ser maior. Na decomposição simultânea de 24 e 50, é 2 elevado a 2, 3 elevado a 3 vezes 5. Então, 24, se a gente fizer aqui 24 e 50, 24 e 50. Nós vamos dividir por 2, aqui dá 12, 25, continuamos por 2, 6, repete o 25, 2, aqui dá 3, repete o 25, 3, repete o 25 e agora a gente divide por 5. Aqui dá 1, 25 dividido por 25, 1, 5 por 5, 1. Essa decomposição é a gente fazer agrupamentos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 2, 3 vezes. Eu tenho 1, 3. E eu tenho 5 2 vezes.
Então, agora a gente compara aqui. Então, o que tá escrito aqui no problema? 2 elevado a 2, ok. 3, ok, mas o 5 não. Então, essa também é falsa. Quociente de 300 pelo MDC de 300 é 1. Então, também a gente faz aqui o MDC de 300 e 600. 300 e 600. Divide por 2, dá 150. Divide por 2, dá 300. Por 2, dá 75. 150. Ainda por 2. Aí, eu vou circular aqui. Esse 2, esse 2. Esse 2 não dividiu os dois. Vou repetir. Aqui dá 75. Agora, por 3. Os dois vai ser dividido por 3. Vou circular. Que vai dar 25. 25, agora vai ser por 3, por 5. Circula, que dá 5 por 5. E 5 de novo. Esse 5 eu circulo também, porque ele é comum. Agora, a gente multiplica aqui. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Então, vai ser 3 vezes 25 dá 75. 75 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. Então, dá 300. Então, o MDC é 300. E aí, então, 300, que é o MDC, dividido por 300, só pode ser 1. Então, nesse caso aqui é verdadeiro. A metade do MDC, do MMC entre 30 e 50 é 15. Então, o MMC entre 30 e 50. Dividido por 2, 15, 25. Então, esse 2 aqui eu vou separar. Continua por 2? Não tem par, então vou para 3. 15 dividido por 3, 3. Repete o 25. 3, 5, 5, 1, 5, 1 e 1. 2 vezes 3, 6, 5 vezes 5, 25. Então, vai ser 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3. 2 vezes 6, 12, 3, 150. A metade do MMC, não, metade não é. Metade seria 75, né? Então, aqui é falso. O MMC entre dois números é sempre o produto entre eles. Nem sempre. Porque aqui, o MMC, a gente pode pegar isso aqui como exemplo. 30 vezes 50. Ó, repete o 0, 0. Então, acrescentaria 1000, né? 10. Então, também não é verdadeiro. Questão 21. Qual o menor número que dividido por 4 e 5 deixa como resultado o resto 2? Então, pra gente fazer isso aqui, nós vamos fazer o MMC entre 4 e 5. Então, vai ser 4 dividido por 2, 2, repete o 5, ainda por 2, repete o 5 e vai pro 5. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, para dar exato, seria 20. Para sobrar 2, é só a gente acrescentar 2. 20 mais 2, então 20 mais 2 daria 22. 22 dividido por 4 vai ser 5 vezes 4, 20, sobra 2. 22 dividido por 5, 4 vezes 5, 20, sobra 2. Então, o menor número vai ser o 20. E aqui é a mesma coisa, a gente vai pegar, ó, qual o menor número dividido por 2, 3 e 5, deixa o resto 1. Então, nós vamos fazer o MMC entre 2, 3 e 5. 2. A gente podia até aqui fazer, como eles são primos, multiplicar entre eles. 2 dividido por 2 é 1, repete o 3.
Repete o 5. 1 e 5. Então, qual seria a multiplicação? A multiplicação entre eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, para sobrar 1, a gente precisaria do 31. Porque aí, dividindo por 2, 31 dividido por 2 vai dar 15, vai sobrar 1. 31 dividido por 3, 10, vai sobrar 1. 31 dividido por 5 vai dar 6, vai sobrar 1. Ainda na questão 21, letra C, qual o MDC entre 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2 e 2 vezes 5 elevado a 2? No MDC, nós vamos pegar o que é comum, que neste caso é o 2, de menor expoente, então vai ser o 2. O 3 não é comum, o 5 é. E 5 ao quadrado, tanto faz pegar um como o outro. Então, 5 ao quadrado. Então, vai ser 2, 5 vezes 5, 25. Então, vai ser 50. Nesse aqui, o MDC é entre 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 7. Então, o comum é 3, de menor expoente é o 3 aqui. Esse tem expoente 2, eu não vou pegar ele. 5 elevado a 3, 5 elevado a 2, vou pegar esse. Então, vai ficar 5 elevado a 2. 7 não é comum, 11 não é comum. Então, vai ser 3 vezes 25. Então, esse aqui vai dar 75. Questão 22, ainda falando de MDC. Regina possui 3 pedaços de fita com os apresentados a seguir, que serão utilizados na confecção de alguns enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços de maior tamanho possível, de forma que não haja sobras e que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Responda, qual será o tamanho de cada pedaço de fita após o corte? Então, a gente tem que dividir todos o mesmo tamanho. Vou pegar os 630, 810, 540 e vou fazer a fatoração deles simultaneamente. Então, 630, 810 e 540. Deixa eu fazer a divisão deles. Então, aqui, por 2, vai dar 315, 405, 540 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, 14, 7 vezes 2, 14, 270. Dividido por 2 ainda. Então, vou separar aqui, esse 2 vai ser dividido por todos? Não, nesse aqui não vai dividir. Então, vou repetir o 315, o 405 e 270 dividido por 2. 1 vezes 2, 2, para 2, nada, abaixo 7. 2 vezes 3, 6, para 7, falta 1, abaixo 0, 135. Então, esse 2 aqui não dividiu todo mundo. Agora, eu vou dividir por 3. 3 vezes 4, 12, sobra 1, abaixo 5. 5 vezes 3, 15, para 15, nada. 315 dividido por 3. Então, vai ser 1, abaixo 5. Como não dá, vou colocar 0 no quociente. Abaixo 5. 3 vezes 5, 15, para 15, nada. Então, pro 115 vai dar 105. 405 dividido por 3. 1 vezes 3, 3, para 4, falta 1. Abaixo 0. 3 vezes 3, 9, para 10, falta 1, abaixo 5. Nesse caso aqui, 5 vezes 3, 15. Então, 405 dividido por 3, 135. 135 dividido por 3, 45. A gente já fez aqui. Esse 3, ele dividiu todo mundo, então, eu vou separar ele. Lembrando que esse aqui ficou errado. Então, vai ser 105
dividido por 3, 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1, abaixo 5, 3 vezes 5, 15, 3, 105 dividido por 3, 35, 135 dividido por 3, 45, 45 dividido por 3, 15, circula ele porque ele deu certo. 35, a gente vai continuar por 3, e 35 não dá, repete. 45 por 3, 15, 15 por 3, 5, 35 repete, aqui vai dar 5, repete o 5, agora a gente vai pro 5. 35 dividido por 5 é 7, 5 por 5, 1, 5 por 5, 1, continua agora por 7. Vamos voltar aqui, esse 3 não dividiu todo mundo, esse 3 não dividiu todo mundo, esse 5 dividiu todos, e aqui o 7 não dividiu todos. A gente vai selecionar aqui, então, esse 2 eu vou usar, 2, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 5, 10, então, 90, 9 vezes 10, 90. Então, os pedaços vão ser divididos, eles vão ter 90 centímetros cada um. Quantos pedaços de fita serão obtidos? Então, a gente vai pegar os 630, dividir por 90, 810, dividir por 90, e 540, dividir por 90. Então, 630 aqui, né? Vai dar 7 vezes 0, 0, 7 vezes 9, 63. Então, desse de 630, vai ter 7 pedaços. Aqui, 9 vezes 0, 0, 9 vezes 9, 81. Então, deste de 810, a gente vai ter 9 pedaços, 540. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 9, 54. Então, do de 540, a gente vai ter 6 pedaços. Questão 23. Complete o seguinte quadro. O MMC entre os números que estão na coluna do A e B. Então, MMC entre A e B, 3 e 5. Mínimo de 3 e 5. Fiz a fatoração, que é a divisão pelos números primos. Multiplicando 3 vezes 5, 15. Então, o MMC é 15. Quando nós temos o MMC entre números primos, o máximo divisor comum que nós temos entre eles é o 1. Por quê? Porque eles são primos. Então, aqui é 1. E a multiplicação de A vezes B vai ser A vezes B, 3 vezes 5, 15. E o MMC vezes o MDC vai ser 15 vezes 1, que também é 15. Aqui, o A é 4 e o B é 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre A e B é 8. E o MDC é 4. A multiplicação, 4 vezes 8, 32. 8 vezes 4, 32. Então, a multiplicação entre o MMC e o MDC de 4 e 8. Entre 14 e 21, o MMC é 42 e o MDC é o 7. E a multiplicação entre 42 e 7, 2 vezes 7, 14, 4 vezes 7, 28 e 1, 29. Então, a multiplicação entre os dois vai ser 294. E 21 vezes 14 também vai dar 294. A gente observa aqui que a multiplicação de dois números é a mesma da multiplicação do seu MMC e seu MDC. A fatoração, a divisão pelos números primos de 28 e 32. 28 e 32 dá 224. 224, o MDC é 4. Então, a multiplicação entre os dois é 896, entre 28 e 32, e a multiplicação entre o MMC e o MDC também
dá o mesmo resultado. O 72 e 168, o MMC entre eles é 504. 504 vezes 24, 504. O MDC entre os dois é 24. A gente seleciona aqui 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. A multiplicação entre os dois é 12.096. A multiplicação entre o MMC e o MDC também, 12.096. E tem máximo divisor comum da atividade. E tem Carol presenteará as mulheres de sua família com esmaltes e anéis. Ela possui 18 esmaltes e 24 anéis. E deseja empacotar os kits com seus itens utilizando o menor número de pacotes possíveis, de modo que a quantidade de esmalte e anéis de um kit para outro seja a mesma e no mínimo possível. Sabendo que todas as mulheres da família serão presenteadas, a quantidade de kits que Carol montará é neste caso aqui, nós vamos utilizar o máximo divisor comum entre 18 e 24. Então, vamos dividir por 2, porque os dois são par, né? 24 dividido por 2, 12. Continuou por 2, vamos circular esse número aqui. Na verdade, esse 2 aqui não vou usar nos dois, né? Vou usar só no 12. Vou repetir o 9. 12 dividido por 2, 6. Continuou por 2, repete o 9, que dá 3. Agora sim, agora eu vou selecionar esse 3, vai dividir o 9 e vai dividir esse 3. Ainda continuou por 3 e 3. Então, vou selecionar aqui. Eu usei esse 2, usei ele para dividir tanto o 18 quanto o 24, e esse 3 para dividir o 9 e o 3. Então, a multiplicação entre 2 e 3 vai ser 6. Então, vai ser possível montar 6 kits. Agora, a gente vai fazer o 2. Na biblioteca de uma escola, há 60 livros de língua portuguesa, 90 de geografia e 120 de ciências. Os livros devem ser divididos em prateleiras, de modo que cada prateleira contenha o mesmo número de livros e apenas de uma matéria. Qual o número de livros que podem ser colocados em cada prateleira? Então, nós temos que selecionar o valor, né, o divisor comum entre esses três números, 60, 90 e 120. Então, nós vamos começar pelo 2, aqui dá 30, 45, 60, 30 por 2, 15, 45 por 2 não dá, 60 dividido por 2, 30, continuou por 2, repete o 15, o 45, 30 dividido por 2, 15. Agora, a gente vai passar por 3. Então, esse 2 aqui, ele dividiu todos os 3. Esse 2 não dividiu os 3. Esse 2 não dividiu esses 3, e o 3 vai dividir o 15, que dá 5, 45, que dá 15, e aqui o 15, que dá 5. Agora, 3, repete o 5, 5 e 5. Agora, a gente vai dividir por 5 e, finalmente, todos vão dar 1. Esse 5 vai ser selecionado. Então, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter 30 livros em cada prateleira.